Eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, verso 30 a 40. Isso mesmo, Hebreus 11, versos 30 a 40. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Encontrou o texto bíblico? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos com o nosso coração abertos para receber a Tua palavra. E nós suplicamos que o Teu Espírito Santo fale conosco para o Teu louvor e glória, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Uma fé vigorosa. Como é a sua fé? É uma fé firme ou é uma fé mais ou menos? Sabe que eu sou filho de pedreiro e o meu pai, às vezes, usava algumas expressões. Ele dizia assim, tá vendo aquele ali, meu filho? Aquele ali é um pedreiro de meia colher. E às vezes ele completava de meia pataca. Ou seja, não é um bom pedreiro. O pedreiro bom é aquele de colher cheia, não é? Às vezes nós olhamos para alguns e falamos, será que esse aí é um crente meia boca? Não é? Existe isso. Será que é um crente meia colher também, uma fé vacilante? É uma fé que está fraquejando? Ou você possui uma fé vigorosa, uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo? Porque há pessoas que parecem possuir uma fé firme, uma fé vigorosa, que abre um leque de visões do que Deus pode fazer, das promessas de Deus sendo realizadas na sua vida, mas quando surgem as lutas, as dificuldades, as tribulações, as adversidades que vêm para aperfeiçoar, para amadurecer espiritualmente, fraquejam. E ficam decepcionados com Deus. Como foi que Deus permitiu que isso viesse a acontecer comigo, com minha família? Eu que sou fiel a Deus, eu que busco a Deus, eu que tenho procurado cumprir com os meus deveres como cristão, agora passo por uma situação como essa. Não é verdade que você já viu isso acontecer em alguns momentos? Não é verdade que em dados momentos da nossa vida, sentimos que a nossa fé, ela está fraquejando? Já se sentiu desanimado diante das dificuldades ou não? Esses problemas, e agora o que é que vai ser da minha vida?
eu quero dizer que se isso já aconteceu com você, não se desanime. Você está em boa companhia. Você está na companhia dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Está bom para você ou não? Houve um momento que os discípulos sentiram que estavam fraquejando. Eles sentiram necessidade de fé. E em Lucas 17, verso 5, eles fizeram um pedido para o Senhor. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eles sentiram que estavam fracos. Devemos reconhecer nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas impossibilidades, não é mesmo? E buscar ao Senhor. O êxito naquilo que empreendemos está ligado à fé que manifestamos em Deus, o nosso Senhor. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos vários servos e servas de Deus que compõem essa que nós chamamos a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres simples, comuns, mas que manifestaram uma fé firme no Senhor Deus nos momentos mais difíceis. Pessoas que perseveraram na sua fé. O verso 6 de Hebreus 11, no verso 6 de Hebreus 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos disso. Mas o que é fé? A Bíblia nos diz em Hebreus 11, no verso 1, pela fé entendemos. Olha só, pela fé entendemos. Mas a Bíblia também diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se podem ver. Então a fé nos dá certeza. A fé faz com que aquilo que idealizamos se concretize. Olhamos com os olhos da fé. Portanto, fé é acreditar naquilo que não se pode ver, naquilo que está além do campo da nossa visão. É a convicção de coisas que não ocorreram ainda, mas que nós cremos que irão acontecer. Nós olhamos para o futuro com aquela convicção, isso realmente vai acontecer. Eu creio. Coisas que não podem ser explicadas pela lógica. É algo que você e Deus sentem, percebem e que têm convicção. É uma experiência pessoal com Deus. Você e Deus têm essa convicção. Mas existem vários tipos de fé, não é mesmo? Alguém pode dizer, mas há pessoas que creem nos seus amuletos, nos seus objetos de superstição para protegerem as suas vidas, que têm hoje o seu corpo fechado. Já ouviu essa expressão? Fulano de tal tem o corpo fechado. Já levou mais de 10 tiros e não morre, 50 facadas e está vivo, porque ele fez dar um acordo com coisa ruim e ele tem o corpo fechado. Pessoas que acreditam em amuletos, em superstições, em deuses fabricados por homens, mas não é esse tipo de fé que agrada a Deus. Não é esse tipo de fé. A fé que agrada a Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé que está firmada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A palavra nos fala da fé verdadeira, da fé em Deus e nas suas promessas, da fé em Jesus Cristo e na salvação, no perdão que Ele oferece, da fé no Espírito Santo e no poder do Espírito Santo atuando na vida daquele que crê em Jesus. Essa é a fé que agrada a Deus. Há muitas, ou uma variedade de fé aí que não são aquelas aprovadas por Deus.
Esses servos e servas de Deus mencionados aqui no capítulo 11 de Hebreus, eles tinham fé em Deus. Eles tinham fé em Deus como o Criador de todas as coisas, como o autor da salvação. Eles criam na ressurreição dos mortos. Eles criam e aguardavam a concretização das promessas de Deus. Eram pessoas que tinham fé em Deus e faziam de Deus o seu alto refúgio. Salmo 91, o que a Bíblia diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansa à sombra do Onipotente? Aquele que está escondido no refúgio, que está escondido em Deus. Esses servos e servas de Deus, eles faziam de Deus o seu refúgio. Eles confiavam no Altíssimo e por isso eles renunciavam diversos privilégios deste mundo. Eles renunciavam o que precisava ser renunciado. Então, esse tipo de fé, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ter, não é? Não a fé em coisas transitórias, passageiras. Muito obrigado, irmão Daniel. Quem der um copo de água a um desses pequeninos, alcançará galardão de profeta. Eu não sei o que é esse galardão de profeta, mas deve ser uma coisa muito boa. Pela fé, você trouxe um copo de água aqui para mim. E eu acredito que pela fé, Deus tem coisa boa preparado para você também. Amém? Então, meus irmãos, eles, pela fé, eles renunciavam coisas transitórias, passageiras. A confiança em objetos, em pessoas. A confiança nelas mesmas. E confiavam no Senhor. Depositavam a sua confiança no Senhor, no Deus Altíssimo e em seu Filho Jesus Cristo. Então é necessário crer e obedecer, mesmo sem ver, meus irmãos. Porque, para que fé se nós conseguimos apalpar, não é? Para que fé se nós conseguimos ver? O que é que Jesus disse para Tomé em João 20, 29? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Em Lucas capítulo 17, verso 11 a 19, a Bíblia nos fala de 10 leprosos. 10 leprosos que quando viram Jesus começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles clamavam a Jesus porque eles precisavam da purificação da lepra. Eles queriam ser curados. E Jesus então ordenou que aqueles 10 homens fossem e se mostrassem ao sacerdote quando nada tinha acontecido. E eles prontamente ouviram a palavra de Jesus e, sem verem nenhuma atuação de Jesus naquele momento, eles saíram correndo e no meio do caminho um milagre aconteceu. Eles foram purificados. E um deles voltou para agradecer. Fé é crer mesmo sem ver as coisas acontecendo. Essa é a fé vigorosa. Essa é a fé que Deus espera ver em mim, ver em você também. Então, quando se está diante de algo palpável, de algo que os nossos olhos podem ver, não há necessidade de fé. A fé surge quando não se vê, mas se tem a convicção, a certeza. É necessário, então, que busquemos uma renovação da nossa fé para que possamos ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Há pessoas que hoje precisam renovar a sua fé em Jesus Cristo. Uma fé renovada no Senhor. Hoje nós percebemos muitas inovações das nossas igrejas, não é? Coisas acontecendo, movimentos aqui e ali, mas o que nós estamos precisando, meus irmãos, não são de inovações.
Há muito conforto hoje, não é? Você está sentado numa poltrona aí, em outro tempo eram uns bancos duros, não é? Há muita tecnologia, o pastor falando QR Code, sei lá o que e tal, e Pix e outra coisa mais, né? E tecnologia, quantas inovações, quantas luzes, coisas que são agradáveis aos nossos olhos. Mas o que é que está faltando? Renovação da fé. Uma fé robusta, uma fé firme no Senhor, uma fé que vai nos diferenciar de muitas vidas que estão por aí pensando que têm fé, mas na verdade estão depositando a sua fé em objetos, em coisas que não agradam ao Senhor. Você tem fé? Você tem fé no quê? Você tem fé na fé? As pessoas dizem, eu tenho fé, mas você tem fé no quê? Eu tenho fé na fé. Fé na fé? Você tem fé no Senhor Jesus Cristo? Como teu Senhor e Salvador pessoal? Onde é que está firmada a sua fé? Então o Senhor tem reservado para nós, meus irmãos, para nós que temos uma fé firme, uma caminhada de vitórias, isso mesmo. Olha o que diz aqui o verso 33 a 35. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eram pessoas simples, pessoas comuns, assim como eu e você, mas conseguiram vitórias inimagináveis na presença de Deus e diante de inimigos. Você tem ou não tem inimigos? Pastor, eu não tenho inimigo nenhum. Não tem? Você é que pensa. Nós somos como Jesus, nós não somos inimigos dos nossos inimigos, não é? Mas nós temos inimigos cruéis, inimigos que precisam ser enfrentados e vencidos todos os dias. O mundo, a carne e o diabo são inimigos terríveis, não são? Mas são inimigos derrotados pela fé em nome de Jesus. Você pode ter vitória sobre esses inimigos. E esses servos de Deus aqui tiveram vitória sobre vitória. A Bíblia fala de Jefté aqui, e de tantos servos de Deus, mas Davi, não é? Davi, eu gosto muito de Davi, não é? Você gosta de Davi? Davi lá no campo, lá cuidando do rebanho do seu pai, rebanho de ovelhas, enfrentou um leão e um urso, e ele venceu o leão e o urso, matou o leão e o urso, não é? E quando ele vai levar lá umas marmitas para os irmãos dele, que estavam lá diante dos filisteus, fazendo parte do exército de Saul, o exército de Saul estava todo trêmulo lá na linha de frente, sendo desafiados pelo gigante Golias, e Davi, aquele meninozinho, quem é esse incircuncioso para afrontar o Deus de Israel? E ele se prontifica para lutar contra o gigante Golias. Ele não tinha nenhuma experiência em guerra, mas na mente dele veio o leão e o urso que ele matara. E ele sabia que não era ele que tinha vencido aqueles animais ferozes. Quem é que matou o leão e o urso? Deus. E ele diz, esse gigante é como aquele leão e como aquele urso. E com uma pedra cravada na testa de Golias, ele o derrotou. Não foi isso? Quem derrubou o gigante? Deus. Mas havia fé naquele coração? Depois disso,
com um pequeno exército, ele derrotou exércitos inimigos numerosos e ampliou as fronteiras de Israel. Foi o melhor rei que Israel já teve. A Bíblia nos fala de Gideão, não é isso que está aí escrito aí? Gideão, quem era? Um agricultor. Mas Deus orientou Gideão como juiz do seu povo, para libertar o seu povo, para liderar um pequeno exército de 300 homens, para enfrentar um numeroso exército de mais de 100 mil homens. O que aconteceu? O exército de mais de 100 mil homens fugiu. Quem colocou o exército para correr? Deus. Vitória. Saiu para enfrentar o inimigo na força, na dependência do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos planos muitas vezes fracassam porque eles são elaborados sem a orientação de Deus, não é verdade? Muitas vezes experimentamos frustrações porque não buscamos o conselho de Deus. Muitas decepções nos sobrevêm porque nós nos julgamos capazes de realizar as coisas sem contar com a força do Senhor, com a sabedoria do alto. Não buscamos a Deus como deveríamos buscar e por isso enfrentamos frustrações, decepções. Precisamos submeter tudo à presença de Deus. Então, pela fé, servos de Deus de ontem e de hoje viram e continuam vendo Deus agir poderosamente, realizando maravilhas em suas vidas, concedendo-lhes vitórias, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. Você já viu Deus agindo, fazendo maravilhas nesse tempo em que nós estamos vivendo? Deus operando? A fé é que nos ajuda a seguir em frente. A fé nos dá forças para enfrentar batalhas terríveis. A fé nos ajuda a enfrentar obstáculos, muralhas que se levantam. Pela fé, até mesmo os nossos opositores, eles se embaraçam todos e eles tropeçam na própria maldade deles. Você já viu isso acontecer? Às vezes nós não precisamos fazer nada, só precisamos confiar e observar, e Deus vai agindo, meus irmãos. Por isso a palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ainda no verso 6 do Salmo 37, ele diz assim: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. É isso que ele faz. Então as principais batalhas a serem vencidas são batalhas do nosso dia a dia. E eu digo para vocês, as maiores batalhas que nós precisamos vencer são aquelas que são travadas aqui dentro, ó. Aonde? Na nossa mente. São as batalhas que nós travamos dentro de nós mesmos. Quando nós vencemos as nossas lutas internas, as nossas batalhas internas, nós conseguimos vencer batalhas externas terríveis. Mas é aqui dentro. Medo. Não é verdade que há pessoas que hoje estão paralisadas pelo medo? Vencer o medo. Vícios. Vivemos numa sociedade viciada. Viciada em tudo. Você não é viciado em celular, não é verdade?
Amém, glória a Deus por isso. Eu percebi que eu estava ficando viciado nesse negócio. Eu colocava lá os alertas, né? WhatsApp, toda hora. Eu ia lá. Espera aí. A cada 47 segundos chega uma mensagem, parece nesse negócio de WhatsApp, né, outras coisas. Tudo desligado. Eu abro o meu celular ao meio-dia, logo pela manhã eu oro a Deus, busco a Deus, dou uma lida das mensagens, mando algumas mensagens, silencio o celular. Ao meio-dia dou uma olhadinha para ver, e no final do dia que eu estou livre, dou uma olhadinha também. Mas há muitas pessoas viciadas, né? Vencer os vícios, vencer os medos, batalhas, meus irmãos. Então, que tipo de batalha você tem travado na sua vida? O que é que você tem que vencer? Algum vício? Algum medo? Doenças? Enfermidades? Ameaças que você tem recebido todo dia? Ameaça com respeito à nossa segurança, não é? Hoje nós vivemos uma tensão constante, não há segurança para nada, não é? E o nosso coração fica inquieto. Então não importa o tipo de batalha que você possa estar travando na sua vida, seja medo de alguma coisa, seja enfermidade, seja algum problema, você pode vencer tudo isso pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pode ter vitória. O adversário pode ser forte, mas Deus nos assiste em nossa fraqueza, Ele nos ajuda. Ele nos dá fortalecimento. O que nós precisamos fazer é buscar a orientação de Deus nos momentos de luta e submeter a nossa vida aos cuidados do Senhor. Essa fé vigorosa nos dá proteção, a proteção de Deus. Mais uma vez eu vou dizer, as pessoas hoje vivem cheias de medo porque a sensação de insegurança é muito grande. As nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, elas não conseguem nos dar segurança, proteção. Conseguem? Você sai à rua à noite, para fazer uma caminhada, você tem que sair sem aliança, sem celular, sem carteira, e na expectativa ainda de que, se porventura você sofrer algum tipo de assalto, o bandido vai com a sua cara e não dê um tiro porque saiu frustrado, porque não levou nada. O pastor Rosildo estava aqui conosco domingo passado, e ele disse assim: pastor, domingo passado, eu saí à tarde para fazer uma caminhada ali na rua do meu bairro, e de repente, pastor, estou caminhando, chega um rapaz com um iFood nas costas, é um assalto. Passa o celular, passa o dinheiro e passa tudo. Ele disse: naquele momento eu não sei como que eu tive aquela reação. Peguei o celular e joguei para a casa de um vizinho. Pá, o celular caiu lá, o cachorro começou a latir. O assaltante ficou com a arma apontada para mim, eu olhei para ele, saí correndo, e ele correndo atrás de mim com a arma nas minhas costas. Eu corria, falava: para, e ele atrás de mim. Ele desistiu e foi embora. Deus me guardou. Amém. Depois chamou o guarda da rua lá e foram ver a cena. O pastor Rosildo jogando o celular, a mulher trazendo lá o celular todo quebrado que os cachorros comeram, e o segurança dizendo: como é que o senhor pôde fazer isso? Dar as costas para o bandido, saiu correndo e saiu com a arma nas suas costas. Quem guardou? Vivemos ou não vivemos pela fé nesse mundo, meus irmãos? Agora, se nós ficarmos com medo das coisas, nós não vamos mais sair na rua, nós não vamos participar mais dos cultos, não vamos sair para trabalhar, não vamos fazer mais nada porque temos receio de entrar dentro de um ônibus, dentro de um metrô, porque eu posso pegar uma enfermidade, uma doença nesses lugares. Os vírus estão aí, não é verdade? Os lugares estão infectados.
Eu quero que você saiba que essas pessoas foram guardadas por Deus de perigos terríveis e, com certeza, Deus já livrou você de ameaças, de perigos que você nem sequer imaginou na sua vida. As situações que acontecem na nossa vida, nós ficamos frustrados. Por que isso aconteceu? Furou o pneu do carro, mas lá na frente havia um acidente e Deus livrou você. Deus guarda. A fé nos leva a contar com a proteção de Deus. Quantos servos de Deus foram guardados? Daniel. Taparam a boca dos leões pela fé, não foi? A oração deveria ser feita ao rei, tão somente ao rei, mas Daniel continuou fazendo as suas orações diárias, 3 vezes de janela aberta, com as portas abertas, ele orava ao eterno Deus, porque ele sabia que o rei, por mais poderoso que pudesse ser, não poderia atender às suas orações, mas Deus podia. E ele continuou orando ao Senhor. E por causa disso foi lançado na cova dos leões. E o que foi que Deus fez? Tapou a boca dos leões. Hoje nós temos muitos crentes dizendo: Senhor, eu tenho fé em Ti, mas não me mande para a cova dos leões. Não que eu tenha medo, Senhor, é que eu sou alérgico a pelos. Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham que se curvar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nós não adoraremos os teus deuses, ó rei, e saiba que o Senhor pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, permaneceram firmes na fé. Onde é que eles foram jogados? Na fornalha de fogo acesa. E o rei ficou tão irado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eles foram lançados ali. O que aconteceu com eles? Nada. Nem um fio de cabelo deles se queimou. E mais uma vez eu digo, hoje a crença diz: Senhor, eu sou firme no Senhor. Eu zelo pela minha identidade como crente. Se for possível e for necessário, eu vou até na fornalha de fogo ardente. Mas, Senhor, me livra da fornalha. Não que eu tenha medo do fogo, é que eu sou alérgico à fumaça, Senhor. Crente Nutella, é isso? Não é crente raiz, não é? Porque Batista é crente raiz, não é? Não é crente Nutella, não, né? Nutella é bom, né? Legalzinho. Que tipo de crente você é? É firme mesmo na sua fé em Jesus? E se Deus tiver um plano maior para a sua vida? Já pensou? Os planos de Deus são bons? E se Deus, de acordo com os planos que Ele tem em mente, os propósitos que Ele tem para a sua vida, porque os planos de Deus são sempre bons, não é? Se Deus entender por bem, permitir dificuldades, sofrimentos, tribulações na sua vida, e não livrar você da morte, porque Ele tem algo melhor para você na eternidade, está pronto a se submeter à vontade de Deus? Sim ou não? Esses servos de Deus aqui, eles confiavam na proteção de Deus. Eles estavam protegidos em todo o tempo. Daniel, tenho para mim que Daniel falou: olha, Deus pode me livrar, mas se Deus não me livrar, eu vou partir para a eternidade e desfrutar das delícias celestiais. Sadraque, Mesaque e Abdenego, a mesma coisa. Se eles morressem, eles estariam na vida eterna com Deus. Eles tinham essa convicção. Irmãos e irmãs, eu não sou de me escandalizar. Quem se escandaliza é crente fraco, não é verdade? Mas às vezes eu acho que, olhem por mim, eu como pastor acho que eu tenho a minha fé um pouco fraca, eu estou ficando escandalizado.
escandalizado com crentes que têm medo de vir na igreja e ficar doente. Porque se eu ficar doente, eu posso morrer. Ué, a morte para o crente não é vitória? Não é estranho isso? Teve um que ligou para mim assim: pastor, eu estou há 1 ano e 8 meses sem participar dos cultos da igreja, mas quero dizer para o senhor que eu estou frequentando uma igreja online. É mesmo, irmão, online. Mas não se preocupe não, nossa igreja também tem culto online para crentes como você. Crente online. Trabalhador de home office, tudo bem, né? Que tempos nós estamos vivendo. Você é crente? Deixa eu perguntar, você é crente? Não estou duvidando da sua fé. Eu só quero que você pense um pouco. Eu sou realmente crente em Cristo Jesus? Eu já estou salvo? Eu vou para o céu? Se eu vou para o céu, tudo daqui para frente é lucro na minha vida, não é não? Não venham me confundir com... O meu nome é Pastor Jones, não é Jim Jones. Não estou incitando vocês a morrerem por uma causa. Não, eu estou dizendo para você, viva. Mas viva uma vida melhor. Uma vida de qualidade. Se Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, meus irmãos, está tudo sob controle, não está? É uma fé vigorosa. É uma fé que nos leva a suportar os sofrimentos e enfrentar adversidades. Olha o verso 35 a 38, o que a Bíblia nos fala desses servos de Deus? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ah, meus irmãos, como que eu gostaria que os pregadores da teologia da prosperidade lessem esse texto bíblico e ver que crente passa por necessidade, crente passa por sofrimento, crente passa por luta. Hoje é assim, se você está sofrendo, se você não está prosperando, você está em pecado. Se você está enfermo, olha, crente passa por enfermidade. Crente passa por necessidade. Quando Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, não é triunfalismo, ele está dizendo, olha, eu já passei por muito mais situações do que todos vocês, já fui apedrejado, já passei fome, já passei naufrágio, traído por falsos irmãos. Isso é ser crente. Crer em Jesus não nos isenta de problemas, de dificuldades. Esse texto nos fala de homens que, sustentados pela fé em Deus, passaram por sofrimentos terríveis, foram perseguidos, humilhados, suportaram tudo porque eles criam na ressurreição dos mortos. Porque criam que Deus estava operando ali e Ele iria lhes dar uma recompensa na eternidade. Eram pessoas que tinham convicção de que não pertenciam a este mundo, mas que pertenciam à pátria celestial. Você é cidadão desse mundo, mas também é cidadão da pátria celestial. Nunca se esqueça disso. Nosso lar é lá no céu com Jesus. Sabemos que Deus pode nos livrar de muitas coisas, mas se Deus não nos livrar, nossa fé vai estar firme no Senhor? Amém, meus irmãos? Deixe-me dizer,
Quantas e quantas vezes nós oramos a Deus por pessoas enfermas, pessoas doentes, e nós vimos verdadeiros milagres acontecendo, essas pessoas sendo saradas e curadas, não é? E quando algumas pessoas acometidas de uma doença incurável para o mundo partem para a eternidade, você consegue ver nisso o agir de Deus também? Quantos anos você pretende viver? Ah, pastor, muitos anos. Por isso que eu tenho honrado meu pai e minha mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Ok. Vamos supor que você viva aí mais uns 50 anos. Legal, não é? Hoje pela manhã o pastor Jean-Luc pregando falou, a duração da nossa vida, segundo a Bíblia, é até os 120, né? Já pensou você chegar aos 120? Mas vai chegar um momento que você vai partir para a eternidade, não é? Eu sei que um dia eu vou partir para a eternidade, se Jesus não voltar. Mas eu não sei se eu vou morrer de câncer, se eu vou morrer de quê? Infarto, um AVC. Eu não sei. Dia 30 de novembro, eu estava lá deitado na minha cama, e porque eu tenho alguns problemas digestivos, não tenho o intestino grosso, né? Eu tive lá um refluxo. E eu broncoaspirei, segundo o médico lá, o suco gástrico. Para onde é que foi o suco gástrico? Para o pulmão. Eu não conseguia respirar. Fui para a UTI. E quando eu estou lá no pronto-socorro, a enfermeira diz assim para mim, o senhor vai para a UTI. Eu falei, que bom. E ela falou, que bom, você quer ir para a UTI? Eu falei, lá eu vou ser bem cuidado. Já estive lá algumas vezes. Ela deu risada. Ela falou, o senhor sabe o que é bom, não é? Eu falei, eu não sei. Até no meio da enfermidade a gente dá umas risadinhas, né? Fiquei lá 5 dias. Estou aqui, às vezes dou uma tossidinha, porque fiquei com uma tosse crônica, não é, doutora? Eu estou tomando remédio para refluxo aqui, mas eu não sei do que eu vou morrer. Isso não importa. Você não sabe do que você vai morrer, se de tiro, de facada, de acidente. O que importa é saber que quando chegar a sua partida, você vai estar seguro com Jesus e Ele tem recompensas para aqueles que são fiéis. O que eu não posso, o que você não pode deixar é de ser crente em Jesus. De ser fiel ao Senhor, mesmo com as nossas limitações. As nossas fraquezas, ou nós não as temos? Com as nossas tentações, as nossas provações, mas é nesse momento que nós nos colocamos na total dependência do Senhor. E Ele nos ajuda, meus irmãos. O texto diz que aquelas pessoas aguardavam superior ressurreição. Elas sabiam o que estava por vir, e sabiam que o que estava por vir era infinitamente melhor. Deixe-me dizer para você aqui, eu não posso deixar de falar isso. Eu não conheço todos que estão aqui, mas uma coisa eu sei, eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus tem algo superior para aqueles que o amam. Para aqueles que são amados de Deus. Deus tem algo melhor, meus irmãos. Algo extremamente melhor para todos nós. Então, pela fé, nós entendemos que os planos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos planos. Amém? São melhores. Então, eu tenho que permanecer firme na minha fé em Jesus. Nossa fragilidade humana nos impele muitas vezes a desistir diante das dificuldades. A nossa fraqueza nos leva a duvidar diante de tempestades que muitas vezes se levantam. Muitas vezes, meus irmãos, não entendemos que Deus está trabalhando em nós, nas situações, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Há um versículo bíblico que de vez em sempre eu trago para os irmãos. E eu quero trazer novamente Romanos 8, 28. Nós precisamos nos lembrar do que disse o apóstolo Paulo. Eu gosto mais da primeira palavra que ele usa. Ele diz,
E sabemos. O que é que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que as tormentas que se levantam contra nós, será que aquele furacão que parece que surge para nos destruir vai abalar a nossa fé em Jesus Cristo? Ou permaneceremos firmes? Sempre que parecer que não há mais saída, que não há mais solução, que tudo está perdido, precisamos nos lembrar do amor de Deus por nós, do seu cuidado, da sua bondade, da sua misericórdia diária na nossa vida, né? Deus tem sido bom? Tem cuidado de você? Então, meus irmãos, a fé nos aviva a esperança e nos anima a prosseguirmos sabendo que Deus nunca irá nos decepcionar. E se em algum momento da sua vida você sentir que a sua fé está fraquejando, que a sua fé está pequena demais, siga o exemplo dos discípulos de Jesus e clame: Senhor, aumenta a nossa fé. Então Deus vai te ouvir e Ele fará o que você precisa. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?